desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, explicou que o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas expõe o grau de politização e aparelhamento do Supremo Tribunal Federal, que se tornou um tribunal de exceção. O desembargador disse: já está encaminhada a condenação. Sebastião Coelho expôs o caso de seu cliente, o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, que está entre os denunciados. O desembargador explicou uma série de irregularidades no processo, mostrando que não deveria sequer ser julgado no Supremo Tribunal Federal e muito menos por apenas uma turma, que coincidentemente tem uma maioria de ministros abertamente inimigos políticos dos denunciados. O desembargador mostrou que na turma estão o ministro Flávio Dino, que já se manifestou publicamente contra Bolsonaro, e pessoas que ele chama de bolsonaristas, o ministro Cristiano Zanin, advogado criminal de Lula, e Alexandre de Moraes, que não esconde a perseguição ao ex-presidente e a seus aliados. Sebastião Coelho explicou: o que nós temos nesse famoso inquérito 12.100, que foi transformado em 5 denúncias com a mesma narrativa. Nós temos o objetivo claro de chegar a uma condenação do ex-presidente Bolsonaro e de seus principais auxiliares. Utilizando o caso de Felipe Martins, seu cliente, o desembargador mostrou: o Supremo está forçando a barra para julgar na primeira turma. Ele disse: a turma é composta apenas por 5 ministros. Nós já tivemos casos de coisas banais julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, como é que um assunto dessa natureza, dessa relevância, dessa envergadura para a história do país, vai ser julgado por 5 ministros, 3 deles absolutamente sem a menor condição de participar desse julgamento? Coelho apontou: então, esse julgamento é um julgamento de faz de conta, porque os 3 votos já estão certos contra todas aquelas pessoas. O desembargador explicou que o Supremo Tribunal Federal nem deveria julgar o caso. A incompetência do Supremo Tribunal Federal é evidente. Esse fato não tem nenhuma pessoa com prerrogativas de foro. O único que foi colocado posteriormente foi o deputado Ramagem, por fatos em que ele não tinha o foro, quando ele era diretor da ABIN, e não quando ele era deputado federal. Portanto, a competência é inequivocamente da primeira instância, mas foi colocado para o Supremo Tribunal Federal. Sebastião Coelho afirmou: jogar esse processo no Supremo Tribunal Federal, retirando de todas as pessoas o direito ao duplo grau de jurisdição, é um absurdo completo. Agora, além de julgar no Supremo, exclui 6 ministros do julgamento. A minoria do Supremo Tribunal Federal, que é formada pela primeira turma, é quem vai analisar. O desembargador explicou também que não há nenhuma prova de qualquer crime que possa ser atribuído ao seu cliente e que a acusação se baseia exclusivamente em uma delação premiada que foi obtida sob coação. Sebastião Coelho afirmou: tudo isto aqui é um grande escândalo que nós estamos vivendo em nosso país. Um escândalo patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal. O Código de Conduta, dito pelo senhor ministro Flávio Dino, há muito está violado. E ele é um dos violadores desse Código de Conduta. Sebastião Coelho explicou que, nesse contexto de julgamento político, a expectativa é de que os ministros recebam a denúncia e condenem os alvos. Ele disse: da forma que for recebida a denúncia, no meu ponto de vista, já estará encaminhada a condenação futura. Digo com pesar isso porque nós não estamos diante de um tribunal isento. Olá, pessoal. Muito tem sido discutido sobre o julgamento do presidente Bolsonaro e de outras 33 pessoas acusadas naquele inquérito 12.100. Eu mesmo defendo o Felipe Martins, eu e outros colegas, né? E eu quero trazer algumas reflexões com vocês. Hoje, o ministro Flávio Dino, em uma palestra, disse que o STF tem um código de conduta e que os senhores ministros não iriam colocar em risco a sua biografia, a sua história,
nesse julgamento. Mas eu penso que esse código de conduta afirmado pelo senhor ministro Flávio Dino, ele já foi violado. Esse código de conduta está violado no momento em que o ministro Alexandre de Moraes é impedido, é suspeito, um juiz parcial tem sido em toda essa situação, se acha apto a julgar o caso. Da mesma forma, o ministro Flávio Dino, que já fez tantas manifestações contra Bolsonaro e os bolsonaristas, como ele classifica, não é? O ministro Dino é um comunista, né, que está lá na Suprema Corte por questões políticas e, evidentemente, que, a meu sentir, ele não fará um julgamento isento. O ministro Zanin é outro personagem. Foi o advogado principal do então candidato senhor Lula nas eleições de 2022, não é, com várias ações contra o então candidato Bolsonaro, e mesmo antes disso, o ministro Zanin foi o advogado do senhor Lula quando ele estava na prisão lá em Curitiba, respondendo aqueles processos da Lava Jato, que restou condenado em 3 instâncias, não é? Por um juiz, 3 desembargadores e 5 ministros lá do STJ. Né? No próprio STF também houve a manutenção da condenação, mas depois, se vocês sabem, ela foi anulada por questão de CEP, ou seja, deveria ser em Brasília e não em Curitiba, mas não houve absolvição. Então, quando o senhor ministro Flávio Dino fala em código de conduta, eu afirmo com tranquilidade que esse código de conduta já está violado. O que nós temos nesse famoso inquérito 12.100, que foi transformado em 5 denúncias com a mesma narrativa? Nós temos um objetivo claro de chegar a uma condenação do ex-presidente Bolsonaro e dos seus principais auxiliares. Pessoas que não têm qualquer vínculo ou conexão com outras estão colocadas na mesma situação. O caso do meu cliente, o Felipe Martins, é muito emblemático e eu vou falar dele um pouquinho. Não é? A primeira situação aqui é que o Supremo está forçando uma barra, além do impedimento e suspeição desses 3 ministros que eu já falei, forçando uma barra para julgar na primeira turma. Olha, como os fatos na parte final das denúncias de todas elas diz que tem relação com o 8 de janeiro, o comportamento deveria ser o mesmo. Os acusados do 8 de janeiro foram julgados, estão sendo julgados aqueles primeiros, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Não é? Eu tive a alegria fui honrado pelos jovens advogados para fazer a primeira sustentação oral que ocorreu no dia 13 de setembro de 2023, não é? Julgado pelo plenário. Então, como que vai julgar esse outro grupo que diz que estava preparando desde 2021 um golpe que chegou ao 8 de janeiro em uma turma, não é? A turma ela é composta apenas por 5 ministros. Nós já tivemos casos de coisas banais julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, como que um assunto dessa natureza, dessa relevância, dessa envergadura para a história do país vai ser julgado por 5 ministros, 3 deles absolutamente sem a menor condição de participarem desse julgamento, porque tem um interesse direto, como eu já relatei para vocês anteriormente. Então, esse julgamento é um julgamento que faz de conta, porque 3 votos já estão certos contra todas aquelas pessoas. Não é? Eu poderia avançar mais nessa situação aqui, mas eu vou deixar para o final para falar sobre o recebimento da denúncia. Pois bem, em relação ao Felipe Martins,
eu, o doutor Marcelo, lá do Rio Grande do Sul, e o doutor Ricardo Schiff, lá do Paraná, e o doutor Edson, que é meu parceiro aqui no escritório, apresentamos várias exceções de suspeição, de impedimento, de incompetência. Não é? A incompetência do Supremo Tribunal Federal ela é evidente. Ela é evidente. Esse fato não tem nenhuma pessoa com prerrogativa de foro. O único que foi colocado posteriormente foi o deputado Ramage, por fato que ele não detinha foro. Fato alegado de quando ele era diretor da ABIN e não quando ele era deputado federal. Portanto, a competência é inequivocamente da primeira instância, mas foi colocado para o Supremo Tribunal Federal. Agora, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal estão dizendo não. É na primeira turma. Vários deles já se manifestaram desse sentido, inclusive o próprio presidente Barroso, embora ele tenha dito que já afirmou essa situação, mas colocou para uma análise o recurso do presidente Bolsonaro e outros. Eu estou citando o presidente Bolsonaro porque é o principal acusado de todos esses fatos, né? E o meu cliente, ele era um assessor internacional do presidente Bolsonaro. Então, julgar esse processo no Supremo Tribunal Federal, retirando de todas as pessoas o direito do duplo grau de jurisdição, é um absurdo completo. Agora, além de julgar no Supremo, excluir 6 ministros do julgamento, 6 ficarão excluídos, a minoria do Supremo Tribunal Federal, que é formada pela primeira turma, é que vai analisar. Em relação ao Felipe Martins, eu quero dizer que no dia 10 foi apresentada essa exceção de incompatibilidade, suspeição e impedimento, e está concluso para o presidente Barroso para dar um andamento, enfim, espero que tenha um relator, não é? E que o presidente Barroso dê a sequência normal desse fato. Não creio que a denúncia do Felipe Martins seja analisada antes de verificada essas exceções que foram opostas. Com relação ao mérito, no caso do Felipe Martins, não tem o que falar. A única prova que o Ministério Público apresentou foi aquela delação mentirosa do Coronel Cid, absolutamente mentirosa, várias versões que foram se adaptando e culminou naquela famosa onde o ministro Alexandre de Moraes ameaçou o Cid, a sua esposa, sua filha maior e o seu pai. Diante daquela ameaça, que, no meu ponto de vista, ficou caracterizada como abuso de poder e tortura, o coronel Cid inventou mais algumas histórias. Mas o que tem de concreto? Ele diz, olha, tem uma planilha, aí ele apresenta no próprio celular, do celular dele ele manda para o outro celular dele mesmo, um pedaço de um documento que não tem identificação, dizendo, olha, isso aqui seria uma minuta que o Felipe Martins teria lido. E o delegado pergunta, e qual a prova que o senhor tem disso? Ele fala, olha, ele foi ao Palácio da Alvorada. Evidentemente, o Palácio da Alvorada era o local onde o presidente Bolsonaro estava trabalhando. Ele despachava no Palácio do Planalto. E lá estava o Felipe Martins. É claro que, após as eleições, o presidente Bolsonaro ficou no Palácio da Alvorada e lá passou a ser o local de trabalho do Felipe Martins. Que mais que nós temos com relação ao Cid? Só isso. Também tem uma menção ao general que comandava o Exército, né, Freire Gomes, que afirma que possivelmente o Felipe Martins esteve em uma reunião. Possivelmente. Então, gente, tudo isso daqui é um grande escândalo que nós estamos vivendo em nosso país, um escândalo patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal. O Código de Conduta, dito pelo senhor ministro Flávio Dino, há muito está violado, e ele é um dos violadores desse Código de Conduta. O que vai acontecer no recebimento da denúncia? Eles vão dizer, olha, isso aqui é apenas uma proposta de prova, nós vamos receber a denúncia para que
a defesa apresente os seus argumentos. Falácia absoluta. Da forma que for recebida a denúncia, no meu ponto de vista, já estará encaminhada a condenação futura. Digo com pesar isso porque nós não estamos diante de um tribunal isento. Falo isso com toda tranquilidade para as senhoras e os senhores. Vamos aguardar os acontecimentos, né? Vamos aguardar os acontecimentos e pedir a Deus que essas pessoas tenham juízo. Tenham juízo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria deixar registrado aqui. Eu não posso aprofundar mais na questão do Felipe Martins, porque quando houver a sessão para análise da denúncia, eu, o doutor Ricardo, o doutor Edson e o doutor Marcelo estaremos lá, e nós, a partir daquele recebimento ou não, e eu tenho fundada expectativa de que não seja recebida a denúncia com relação a Felipe Martins, porque não tem qualquer materialidade dos fatos que o senhor Procurador-Geral da República atribui ao Felipe Martins. Aliás, a deixar a informação que nós também arguimos a suspeição do próprio Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. Eu vou informando para vocês qualquer novidade que tiver aqui por esse canal no YouTube e também no meu Instagram. Um abraço a todos, paz a todos. O desembargador Sebastião Coelho tornou-se conhecido dos brasileiros quando surpreendeu os colegas ao anunciar ao vivo sua aposentadoria durante sessão do Pleno do Tribunal do Distrito Federal e Territórios. Ele explicou seus motivos. Há muito tempo não estou feliz com o STF. Quem não está feliz no órgão não pode continuar. O desembargador explicou que esteve presente na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e disse que, no seu entender, o ministro fez uma declaração de guerra ao país. O desembargador acrescentou: "Eu não quero participar disso." Sebastião Coelho disse: "Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes e eu esperava, sinceramente, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, a meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. Seu discurso é um discurso que inflama, um discurso que não agrega, e eu não quero participar disso." O desembargador acrescentou: "Enquanto eu estiver aqui, vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja em redes sociais. O magistrado tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado foi feito, os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça e pregar a paz." Antes mesmo de sua declaração de guerra na posse do TSE, o ministro Alexandre de Moraes já tinha mandado, nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal, estourar jornais, mandando apreender todos os equipamentos, prender jornalistas, manifestantes, parlamentares, presidente de partido por crime de opinião, quebrar sigilos de parlamentares, cidadãos e empresas, proibir a manifestação de jornais, parlamentares e cidadãos nas redes sociais, proibir contato entre pessoas, proibir parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, entre muitas outras medidas tomadas sem respeito ao devido processo legal, sem acesso aos autos e sem lei anterior que defina os supostos crimes sendo investigados. Após assumir a presidência do TSE, as perseguições se intensificaram. A campanha eleitoral foi marcada por intensa censura e punições a apenas um lado do espectro político, enquanto o outro agia livremente. Após a posse de Lula, mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando de Moraes, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal.
Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Muitos estão sendo condenados a penas absurdas, sem qualquer precedente na história do país, mesmo sem provas de qualquer crime. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. O desembargador Sebastião Coelho participa da defesa dos presos políticos e fez a primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, quando disse aos ministros que os processos são ilegais e os alertou sobre os sentimentos da população em relação a eles. O ministro Alexandre de Moraes também apoiou a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que mandou confiscar a renda de jornais e comunicadores conservadores para impedir suas atividades. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Ademais, como não há delimitação temporal e especificação de vídeos, também houve o bloqueio da renda de mais de 13 mil vídeos do canal Folha Política que foram produzidos pela nossa equipe e publicados ao longo de anos. A decisão não discrimina os conteúdos e atingia a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org